Já vamos abrir o giro de notícias desta sexta-feira numa matéria especial que o Marcos Pelegatti gravou com o professor da Unesp de Bauru, o professor Luiz Felipe Gotzo, que ele é meteorologista também e atua como professor na Unesp de Bauru. Ele fala sobre esse tema que estamos abordando aqui. Agora você vai acompanhar essa entrevista na 104 FM. Daqui a pouco a gente volta para debater. Vamos ver o que o professor fala em relação ao tema que estamos discutindo nesse momento. Inverno brasileiro, 37 graus. E vem a primavera por aí. O que podemos esperar? Notícias. 104,9. Jornalismo do Portal Diário Cidadão e da Rádio 104 FM, neste momento falando sobre a primavera que chega na madrugada deste sábado, mais precisamente às 13h50 da manhã. O que esperar desta nova estação? Será que vamos ter calor intenso, como estamos vendo essa semana? Para responder essas perguntas, conversamos via internet com o meteorologista e professor da Unesp de Bauru, Luiz Felipe Gotzo. Boa tarde, Luiz. Seja muito bem-vindo aqui à programação da 104 FM. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. A população, ela sentiu que o inverno esse ano foi um pouco atípico, né? Inclusive com uma onda de calor chegando, né? Nessa semana que a gente está agora. E a primavera chega agora no sábado, né? Neste sábado, dia 23. E eu queria saber o que a gente pode esperar com essa chegada da primavera aqui na nossa região. Bom, Marcos, o inverno foi realmente de altas temperaturas aí. A gente está entrando numa primavera também de altas temperaturas, e isso está muito relacionado à influência do El Niño, né? Esse ano e o próximo ano a gente vai estar sob a influência de um El Niño moderado a forte e que causa, né, que tende a causar esses aumentos de temperatura, tá, para nossa região aqui. Então, além da chuva, né, do efeito da chuva, que é bastante discutido do El Niño, ele também tende a aumentar as temperaturas médias aqui para nossa região. Então, tá tudo dentro do que é esperado, né, do que a gente esperava pela previsão. E a previsão para a primavera é que nós vamos ter uma estação aí com temperaturas de média acima da média, realmente. A gente tem visto nos últimos dias também, né, chuvas intensas no sul do país, como você já comentou, né, nessa questão do El Niño. Uhum. Deve ser frequente para a nossa região também essas chuvas? E como que vai ser essas chuvas na nossa região nessa nova estação? Ela vai ser com mais temporais? Como que será isso? O El Niño, ele tem a característica de ter um sinal muito, muito bem definido no sul do país, né? Então tem muita chuva lá, um volume enorme de chuva, como a gente já está observando, e uma diminuição muito grande da chuva no norte do país, né? Que a gente também está observando. Aqui, para a nossa região, para o sudeste, o efeito é um pouco menos marcado, digamos assim. Então não é uma mudança tão grande. O que a gente está esperando, né, o que está sendo previsto para essa primavera, para a nossa região, tá, para o estado de São Paulo, são chuvas próximas da média, tá, a um pouquinho abaixo da média. Então deve chover mais ou menos o que é o normal da nossa primavera, a um pouquinho menos. Nós não vamos ter uma primavera muito seca. A gente vai ter as chuvas próximas da normalidade, e quando essas chuvas vierem, é bem provável que elas venham concentradas na forma de temporais, assim, de tempestades mais fortes, né? Então a gente deve ter aí dias, algumas sequências de dias muito secos, muito quentes, e aí uma grande chuva, né? Alguns dias de muita chuva, depois para de novo e volta muita chuva, né? Esse deve ser o comportamento ao longo do tempo, resultando no final da estação nas chuvas mais ou menos próximas da média. E as temperaturas, né? Você já falou aí que elas vão ser acima da média. Uhum. Qual seria mais ou menos essa temperatura? Seria ali na casa dos 36 graus por aí? A gente tem uma média em torno aí, né, de 30 graus, de uma forma bem geral, né? Cada localidade, obviamente, tem a sua média, mas nós podemos pensar na primavera uns 28 a 30 graus de média, né? Como a temperatura vai estar acima, né, a gente pode esperar alguns dias aí com temperaturas em torno de 35, 36 graus, como a gente já está tendo, né? Tivemos ontem, antes de ontem, vamos ter hoje, vamos ter amanhã, vamos ter domingo, né? Essas temperaturas acima da média,
Esses dias devem se repetir ao longo da primavera, tá? Não vão ser todos, claro, principalmente nos dias de chuva, obviamente a temperatura vai ficar um pouco menor, mas a gente deve ter sim uma frequência de dias com temperaturas aí 35, 36 graus. Depois da primavera a gente sabe que vem o verão e naturalmente já é bem quente a temperatura. Já sim. tem noção como que pode ser o verão? A tendência que a gente tem, né? Claro que a gente precisaria chegar mais perto para ter uma certeza maior, mas o que a gente já consegue observar desde agora é que nós vamos continuar com temperaturas acima da média. Então, o verão deve ser mais quente que o normal, tá? Tudo isso ocasionado pelo El Niño. Sim, o El Niño ele contribui para isso, né? Para esse cenário de aumento de temperaturas, das estações serem mais quentes aqui na nossa região. Não se pode descartar também, embora isso precise de um estudo maior, a questão das mudanças climáticas, né? A gente tem extremos de temperatura, a gente sempre teve ondas de calor. A onda de calor ela é um fenômeno comum, onda de calor, onda de frio, é um fenômeno que ocorre na natureza, né? Mas o que a gente tem visto ultimamente é que essas ondas de calor e de frio têm sido mais intensas. E isso tem uma chance bastante grande de estar sendo ocasionado pelo aquecimento global, né? Pelas mudanças climáticas. Então, a gente espera aí num cenário onde o planeta está, né, com o clima mudando, a gente espera essas ondas, tanto de calor, como de frio, como de seca, como de chuva, os extremos serem mais fortes. Então, minha opinião, né, eu particularmente ainda não fiz um estudo exato disso, desse evento, né, que está acontecendo agora, por exemplo. Mas, por tudo que a gente sabe, por tudo que a gente lê, eu fico seguro em afirmar que é muito provável que as mudanças climáticas também estejam contribuindo. Então, você junta mudanças climáticas com um El Niño forte, tem essa condição. E pra gente finalizar, em 2021 você deu uma entrevista aqui para os nossos canais, para o Portal Diário Cidadão e para a Rádio 104 FM, onde foi conversado sobre as tempestades de areia, né, que estavam acontecendo naquele momento. Essas tempestades, elas devem acontecer também futuramente aí, porque eu lembro que na época era mais ou menos ali outubro de 2021. Elas devem acontecer novamente agora na primavera ou é algo mais difícil de se prever? Elas podem acontecer sim, Marcos. Existe a possibilidade de acontecer algumas dessas tempestades de areia e essa é a época do ano realmente em que elas mais ocorrem, porque a gente está saindo de um inverno muito seco, que é sempre seco, né? Climatologicamente ele é seco na nossa região, e começando o período das tempestades, né? Tempestades de água mesmo, né? As grandes nuvens, cumulonimbus e tal. É esse o período do ano mesmo. Então essas tempestades, essas nuvens de tempestade podem provocar essas tempestades de areia. Então, é possível que ocorra? É possível que ocorra, tá? Mas a gente esse ano não teve um inverno tão seco, um período tão prolongado de seca, tão intensa, como foi em 2021. Então a expectativa é que, se essas tempestades de areia vierem, elas podem vir, mas não vão ser com a intensidade, com a força que foram naquele evento. Muito obrigado pela participação, Luiz. Fico à disposição também aí os canais do Portal Diário Cidadão e a Rádio 104 FM. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, né? Fico à disposição aí também para o que vocês precisarem. É sempre um prazer. Giro de notícias é jornalismo em primeiro lugar. 5 minutos faltando para uma entrevista com Luiz Felipe Gotzo, meteorologista e também professor da Unesp de Bauru, falando com o jornalista Marcos Pelegatti. Primeiramente, Marquinhos, bela entrevista, parabéns. Sérgio, o que comentar sobre as palavras de um especialista na área? Parabéns ao Marquinhos pela entrevista. E ele fala, né, da questão do El Niño, né? Realmente é uma condição climática que afeta todos os anos, né, o Brasil, mas cada vez mais isso está se demorando mais, né? Nós estamos aí com 37, você falou, 37 graus em pleno inverno, né? Eu estava conversando com o Marquinhos durante a entrevista e falei assim, olha, eu tenho dó da geração que vem vindo, meus filhos, o próprio Marquinhos, né? Porque a situação tende a se agravar, né? E os governantes do mundo inteiro não se acertam na questão do aquecimento global, do efeito estufa, né? Dos poluentes, e enquanto isso a Terra está virando um inferno, né? Está virando um forno, né? E a situação tende a complicar nos próximos anos, se nada for feito. Complicado realmente. Esse contato que você teve com o professor aí, hein, Marquinhos, o que você achou de tudo isso? Olha, serve pra gente refletir, né?
porque as temperaturas não estão nada fácil e eu acho que não tem nada que a gente possa fazer que resolva isso de imediato, né? Que nem o Sérgio falou, eram ações que já deviam ter sido tomadas, né? Há 50, 20 anos atrás. Tentaram, né? Teve esse esforço, mas não chegaram a nada, nada concreto pelos líderes mundiais, né? E, inclusive, Dário, né? Esse final de semana promete ser o mais quente de 2023 até agora. Então, chegando aí em Santa Cruz, a previsão é a temperatura chegar a 39 graus. No final de semana. No final de semana, mais precisamente no domingo. No começo da primavera. No começo da primavera. A primavera, que nem eu falei aí na reportagem, começa na madrugada, né? Desse sábado, às 13h50 da manhã. E no domingo, a previsão é fazer 39 graus aqui em Santa Cruz. Inclusive, tem cidades no Brasil que vai bater o recorde de temperatura, né? O recorde hoje está ali na casa dos 44 graus. A previsão é que algumas cidades cheguem quase a 45 graus neste final de semana, mas isso na região centro-oeste, né? Aqui na nossa região do centro-oeste paulista, vai ficar quente também na casa dos 40 graus. Agora você imagina, Sérgio, eu falei agora há pouco e vem falando isso, né? Nós estamos com temperatura nesse momento 37 graus em pleno inverno brasileiro. Agora, o que se pensar do verão, já que estamos numa temperatura de verão, dá para imaginar, comentando aqui sobre entrevistas no mês de dezembro, dá para ter uma ideia, se caminhar dessa maneira, pode atingir aí a casa dos 50? Olha, já teve lugares no Brasil que já atingiu essa temperatura aí, né? Em momentos extremos aí de calor. Na Europa, Dário, pra você ter uma ideia, já existem também ondas de calor, né? E as pessoas, você vê fotografias, elas vão para as ruas e entram nas fontes das praças, porque não aguentam tanto calor, né? E geralmente essa situação é seguida com muitas mortes, né? Porque o corpo humano não aguenta essa temperatura. E há outro detalhe também, né? Você falou aí de queimadas, né? Como é que apaga isso? Com água, não é? Sim. E a população também, nesse calor extremo, tende a tomar mais banho, tende a consumir mais água, né? A água também está escassa, gente, né? Os rios estão aí secando. Quer dizer, qual é a situação da humanidade se nada for feito, né? O que o Marquinhos falou, que os líderes mundiais fazem aí congressos, reuniões para tentar decidir a redução dos poluentes, né, da emissão de gás carbono na atmosfera, mas aí vem os Estados Unidos, a China, né, que são grandes poluidores. Como é que eles vão brecar a economia? Eles não querem no momento. A China ainda está tomando alguma decisão, por exemplo, com carros elétricos, né? Carros elétricos já está sendo a maior. A China é a maior exportadora de carro elétrico do mundo, né? Para acabar com o combustível a combustão. Mas há um detalhe também, né? É outro poluente, porque a bateria desse carro elétrico vão para onde? Como é que vão fazer? Não tem como, né? É uma situação, o ser humano acabou com o planeta. E duro que vai acabar ainda mais. Sim. Porque você não vê uma saída, né? Não. Não vê uma saída. Não vejo uma saída. Infelizmente. 13 horas em ponta em Santa Cruz do Rio Pardo, entrevista gravada mais uma vez, volto a repetir, bela entrevista, Marquinhos acabou comandando essa entrevista. Obrigado. Com o professor da Unesp de Bauru e também meteorologista, o Luiz Felipe Gotso, sobre essa questão complicada. Falava agora há pouco com o Sérgio sobre a questão das queimadas. Santa Cruz do Rio Pardo também começa a bater recordes, né? Uma queimada de grande proporção na Expo Pardo na última semana, essa semana mais uma queimada e hoje pela manhã mais uma queimada nas proximidades do viaduto da estação. No caso, além do calor, falta também, Sérgio, pelo que parece, a conscientização. Porque Exatamente. se pegou fogo ali, Exatamente. 90% é que foi alguém que passou, jogou uma bituca de cigarro ali, alguma coisa nesse sentido. Alguém, sem querer, querendo, iniciou esse fogo, né? Com certeza, viu? É perto do viaduto, perto da rodovia, né? Então, quase que 95%, digamos assim, de chance de ser uma bituca de cigarro, né? Falta a conscientização realmente das pessoas, né? Porque o solo está muito seco, né? A vegetação está seca ali, basta uma fagulhinha, né, para pegar fogo, né? E aí se alastra muito rapidamente. É uma situação complicada. Falta conscientização e falta também aquele incêndio que acho que o maior da história de Santa Cruz do Rio Pardo, né, na zona rural, que nós tivemos semana passada, ainda está sob investigação, né? Ainda não se sabe se foi um ato criminoso ou não. Eu não diria criminoso, o cara vai botar uma fogueirinha ali para alguma coisa, ele não tem a consciência, né? E aí veio aquela ventania no final da tarde e espalhou tudo, né? Então, realmente é preciso muita conscientização nesse momento, porque o que está em jogo não é só
o proprietário daquele imóvel, daquela gleba pequena lá, mas é toda uma população. O Rocha, comandante da Defesa Civil, esteve aqui essa semana, né, dando entrevista aqui na 104 FM, e ele comentou, né, sobre que até um pedaço de vidro no meio da cana com Exatamente. esse sol pode por causa pegar dos raios fogo. solares, né? A gente brincava quando era criança. Você deve ter lembrado disso, Dário. Colocava uma lupa, né? Uma lente, né? Para pôr fogo numa folhinha, alguma coisa, né? Realmente, a natureza se vira sozinho. Se vira. O vidro ali, ele serve como uma lente. E ele vai pegar fogo naquela vegetação. Com certeza, com esse calor tremendo. Sobre o tema, o ouvinte Demerval Alves Ferreira está no Facebook fazendo o seguinte comentário. Na opinião modesta dele, ele coloca desta maneira. Na minha opinião modesta, quando se fala em clima, você fica sem saber o que falar. Virou campanha política, na minha opinião. Ninguém tem interesse por nada, ninguém sabe nada. Essa é a grande verdade. Eles falam que faz frio, faz calor. Fala de fazer calor e faz frio. Colocação do Demerval Alves Ferreira, ouvinte da 104 FM do tema. Ele tem razão num ponto, porque não dá para ter previsão mais. Não. Né? Muitas vezes eu estou no jornal trabalhando e eu começo a pensar como é que vai ser a temperatura nos próximos dias. Né? Eu vou procurar isso na internet. Né? Não dá para confiar mais. Né? Fala amanhã chuva, né? Cadê a chuva? Não chove. Mas né? até uma coisa que o Luiz Felipe, né, o meteorologista, ele falou pra gente na entrevista, que o El Niño tem essa característica, né? São chuvas muito marcadas no sul e seca no norte. Só que a gente que tá ali no meio, não dá pra saber o que vai acontecer. Então fica ali naquela, não sabe se vai chover, se não vai chover. Verdade. Então fica essa coisa, essa questão bem, né, sem saber o que vai acontecer com a gente. É verdade. E falar em chuva, não tem chuva, né? Não tem chuva, Dário. Né? Não. A ameaça um tempo, choveu esses dias aí, mas é 5 minutos de chuva, né? Não dá nem para molhar o terreno, né? E a previsão, pelo que o Luiz Felipe falou pra gente, é continuar desse jeito. A primavera, ela vai ser assim, muito provavelmente. Vai vir chuva num dia determinado, vai chover quase tudo que tem pra chover naquele dia e depois vai ficar um bom período seco. tempo, Então, mas ele falou assim que as chuvas em relação, né, a medição que eles fazem, vai estar quase na média. Vai estar um pouco abaixo da média do que acontece normalmente na primavera, né? Mas ela vai estar ali quase na média. Então não vai ser uma primavera seca, pelo menos. Só né? que não vai ser chuva espalhada. Não vai ser chuva localizada. espalhada, vão ser chuvas localizadas. O que preocupa aí nesse caso, Marquinhos e Dário, é a agricultura, né? Totalmente. Agricultura, nós temos um município agrícola, né? Grandes safras aí de culturas variadas, inclusive soja. E como é que fica se não chove, né? Complicado. É muito complicado. Sérgio, o que chama atenção também é que a gente acaba acompanhando as campanhas que vêm acontecendo por aí em algumas prefeituras, até governo estadual, federal, acabam iniciando campanhas em relação a algum problema que vem acontecendo. O que eu estou preocupado com isso, não estou vendo nenhuma campanha aqui em Santa Cruz, em Ourinhos, enfim, na nossa região, nessa questão da conscientização. Nós estamos ainda, é claro que é reta final de inverno, mas estamos no inverno com a temperatura hoje de 37 graus. Primavera começa, Marquinhos já disse aí, segundo o professor, vai atingir a casa dos 39, 40 graus já nesse final de semana. Então, nessa levada aí, o que podemos esperar do verão? E até agora, nenhuma campanha, ou seja, está faltando também a conscientização da liderança política de Santa Cruz e de toda a nossa região, estado também, porque aqui em Santa Cruz fomos atingidos. E somente membros da Defesa Civil, membros aí do Corpo de Bombeiros, pessoas especialistas da área colocar o que aconteceu é interessante, mas na verdade tem que ter uma campanha de conscientização. Porque a qualquer momento poderemos estar aqui novamente comentando, escrevendo matérias sobre a questão de fogo em mata. E eu não estou vendo isso aqui, Sérgio. É verdade. Precisa ter uma campanha por parte do governo municipal, governo estadual e governo federal. Né? Não tem outro jeito. Né? Eu acredito até que os bombeiros fazem essa campanha, distribuem nas escolas, né? Eles têm sempre um trabalho de conscientização muito bom. Agora, me parece que esse fenômeno todo aí pegou a gente de surpresa. E pegou as autoridades também. Eles estão que nem barata tonta aí, não perceberam ainda. Vamos fazer uma campanha, vamos começar a fazer, a mexer com isso, né? Para que as pessoas sejam conscientizadas, né?
realmente está faltando isso. Sim. Se eu não me engano, é crime também, né? Jogar bituca de cigarro na Sim, beira de estrada, claro, né? é verdade. Se a pessoa for flagrada fazendo isso, ela pode levar até uma multa para casa, né? Exatamente. O nosso amigo Leandro, internauta também, sobre o tema. Boa tarde. Durante a entrevista, não ouvi a pergunta se o calor no inverno é resultado da ação humana ou algo natural. Já que estão falando de agricultura, lembre que é verdade, que a atividade, na verdade, que mais consome água, principalmente através da irrigação com o pivô central. É Bem verdade. lembrado pelo Leandro também, né? Verdade. O Luiz Felipe ele até falou sobre isso, né? Que ele não tem esse estudo, né? Ele não parou para estudar sobre o El Niño, né? Porque é um fenômeno causado pelo El Niño, esse calor excessivo no momento. Então mas existem alguns estudos, não por parte do Luiz Felipe, por parte de outros meteorologistas, que o El Niño ele é causado pela ação do aquecimento global, que querendo ou não é uma ação humana, Exatamente. mas é uma ação humana a longo prazo, né? Não é algo que tenha causado da noite pro dia, assim, né? Só que está acelerando, né? Muito rápido. Muito rápido. A gente, 10 anos atrás, diziam que era daqui a um século que ia subir 1% a temperatura, né? 1 grau a temperatura. A média global já subiu 3 graus, Olha se eu não só. me engano, nos últimos 50 anos, né? 50 a 60 anos, se eu não me engano, é algo em torno de 2 ou 3 graus. E as temperaturas, elas estão a 5 graus acima da média para essa época do ano, né? Olha Então a gente tá realmente aí se derretendo, literalmente, né? E é efeito do homem, sim, é ação do homem, né? Totalmente. O homem, ele constrói e destrói. Exatamente, né? Nós vemos aí um debate ao longo dos últimos anos, por exemplo, sobre a Amazônia, né? A Amazônia realmente é um pulmão do planeta, né? Por isso que as nações ficam preocupadas também. Aí a pessoa fala assim, a Amazônia é nossa, não é, a preocupação não é isso, ninguém vai tomar a Amazônia do Brasil, mas é que as consequências disso para o clima do planeta, né? Depende demais do desmatamento, Amazonas. queimadas, né? Então é complicado. Nós temos o dever como brasileiros, né? E muito mais as autoridades de lutar pela preservação, porque está muito complicado. Você nota, por exemplo, né? Quando tem árvores, né? Quando tem um lugar cheio de árvores, entra lá dentro no meio delas, né? É friozinho, sabe? Temperatura baixa, né? Clima gostoso. Clima gostoso, né? E estão tirando as nossas árvores, estão acabando com as nossas árvores. Eu comentei aqui há algum tempo, eu fiz uma matéria sobre as eleições, umas gravações que o professor Magali tem de Santa Cruz do Rio Pardo, das eleições de 86, olha só, coisas antigas, né? E votava-se ali no ginásio de esportes, era um dos locais. E a gravação, de vez em quando, a câmera muda, assim, e mostra em frente, ali onde tinha o bar do Xodó, sabe? Sim. Em frente ao Clube dos... cheio de árvores. Eu não me lembrava disso. Árvore na calçada, sabe? Santa Cruz foi extremamente arborizada, graças ao prefeito Leônidas Camarinha, né? Eu não era nem vivo ainda, mas ele fez um trabalho, junto com o Boanerges Brito, um trabalho brilhante de arborização. Fantástico. Santa Cruz era reconhecida lá fora, né? Chegava lá, de Santa Cruz, aquela cidade que tem árvores e tal, né? Tanto é que tem duas ruas, né, avenidas, né, em Santa Cruz do Rio Pardo, a Batista Botelho e a Ciro de Melo Camarinha, que por uma ação do promotor Vladimir Brega, elas são tombadas, não pode mexer naquelas árvores. Não pode mexer. Não, e são árvores belíssimas, né, você vê aquela vegetação muito bonita. Lindas, hoje não realmente. tem mais, infelizmente, está acabando isso, né, e as consequências nós estamos sentindo na pele, literalmente. Tudo que faz vem, né? Acaba tendo o preço de tudo isso. Durante a entrevista, Marquinhos, você que conversou com o professor, antes, porém, dessa colocação, minha pergunta, o pessoal do grupo Santa Cruz, Caporanga Santa Cruz do Rio Pardo, está mandando uma mensagem aqui no nosso Facebook também. Boa tarde, já tem um novo foco de incêndio na região do bairro das Três Ilhas. É possível ver da entrada da cidade, aqui na Ceferte. Então, o pessoal, obviamente, a Defesa Civil, nosso amigo Rocha, Corpo de Bombeiros, pessoal da Codesan também, antenados. Mas não estando, certamente estão ligados aqui na 104 FM, dá uma atenção, porque chega aí essa informação pra gente através dos ouvintes também. Triste realmente. A minha pergunta para o Marquinhos, você conversou com o professor Luiz Felipe em relação a tudo isso. Como professor e como especialista da área, ele demonstrou um certo medo nessa crescente em relação ao clima? Sim, uma certa preocupação, né? A gente pode até perceber isso, ele falou
nessa questão de que são fenômenos marcados por conta do El Niño agora, que nem eu até perguntei para ele, porque a última vez que ele apareceu aqui na 104 e no Portal Diário Cidadão foi quando o Diego Singolani, né, nosso jornalista Diego Singolani, grande jornalista, grande pessoa, realizou uma entrevista com ele em 2021, mas naquela ocasião para falar sobre as tempestades de areia que estavam acontecendo em Santa Cruz. E ele, né, explicou até que as tempestades, né, elas acontecem depois de um grande período de seca. Essa possibilidade não está descartada, mas é algo muito difícil de se prever, né, uma tempestade de areia. E ele se demonstrou, sim, essa preocupação por conta do fenômeno que vem acontecendo, o El Niño, que ele acontece a cada tempos, né? Ele é um fenômeno que acontece a cada tempos, agora a gente tem ele retornando, um pouco mais intenso, né, do que ele já aconteceu anteriormente, e teve sim essa preocupação, Dário. Pessoal aqui interagindo novamente no nosso Facebook, também o WhatsApp liberado. Você pode participar, interagir conosco nesta sexta-feira. O Valdecir Rafael, boa tarde. Pessoal, ninguém neste país toma nenhuma medida preventiva. Primeiro pega fogo na casa e tenta apagar o incêndio. O inverso, o preventivo, não existe, infelizmente. É que estamos falando aqui, Sérgio. Estamos falando aqui, corretamente. Um abraço ao Valdecir, viu? Está em Bauru. Morou muitos anos em Santa Cruz do Rio Pardo, tem um carinho especial pela nossa cidade. Realmente, né? As autoridades nossas estão deixando acontecer o fato, né? Para depois ir atrás das providências, né? E aí não se toma nenhuma providência. Tem muita discussão em torno disso, mas não sai nada, né? Então nós precisamos ficar atento a isso e cobrar das autoridades. Algo precisa ser feito. Com certeza. No Facebook também, Juninho Milo, boa tarde, está ligado, acompanhando a entrevista. Engenheiro, grande engenheiro Ricardo Bellinati, boa tarde a todos vocês. Estou ligado, acompanhando pelo WhatsApp da 104 FM sobre esse tema. Uma mensagem que chega para a gente aqui também sobre esse tema. Quem enviou o tema que estamos discutindo é o Valdir. A mensagem do Valdir. Boa tarde a todos da mesa. Sérgio, tem 23 anos... Em 23 anos, estamos batendo recorde de desmatamento de queimadas. Como explicar isso? Exatamente. 23 anos batendo a omissão dos recorde. governos. A omissão dos governos, né? E essas queimadas estão atingindo pontos nevrálgicos do Brasil, né? Lembra do Pantanal, aquele grande incêndio no Pantanal, né? Incêndio na Amazônia. Quer dizer, a coisa está afunilando de uma maneira tal, né, que as nossas reservas florestais estão indo para o bar do fogo, né? Estão acabando. Então, é realmente um problema que precisa ser resolvido urgentemente. Porque eu estava falando para o Marquinhos, né? A geração que vem vindo aí, a tendência é piorar, né? Sim. E como é que vai fazer? Nós temos que pensar também na nossa geração, nos nossos filhos, né? Eu acho que não adianta a gente cobrar só das autoridades a nível nacional ou estadual, né? Também das autoridades municipais. Por quê? Que nem você falou da questão da arborização urbana, né? Sim, ela é de extrema importância para viver melhor no município, né? Não só a urbanização urbana, como também áreas de preservação, né? Como infelizmente pegou fogo em alguns hectares dessa área de preservação semana passada, mas as áreas de preservação próximas da cidade são de extrema importância também para a manutenção aí do meio ambiente também. Exatamente, né? É verdade. Nesse tema, o Leandro continua com o raciocínio aqui. A cidade de Santa Cruz era muito arborizada. Mesmo as pessoas, com o tempo, foram arrancando o cimento onde antes haviam árvores. Eu lembro de como era a Rua Marechal Bittencourt, com as árvores se ligando uma às outras. Hoje existem vários espaços sem árvores, somente com asfalto e que causam as chamadas ilhas de calor, piorando ainda mais a situação que estamos vivendo. Tem toda a razão. Toda a razão. Toda a razão. A arborização é uma coisa muito importante, sabe? Muito importante. Além da sombra, né? Ela melhora o clima da cidade, sabe? E, infelizmente, Santa Cruz do Rio Pardo está perdendo isso, né? E eu acho muito errado também, porque existem aquele medo, aquele receio, que é plausível até, das árvores de grande porte, né? Porque pode cair e tal. Não, se fizer uma manutenção adequada, né, olhar todo ano, dar uma olhada naquela árvore lá, não tem tanto perigo. Quando tiver antiga, velha, a ponto de representar risco, né, aí sim faz o corte. Mas planta outra,
né? No mesmo lugar, não é aquelas arvinhas, eles plantam uns arbustos. Sim. Né? Não resolve, não dá sombra, Não. melhora a temperatura. É complicado, viu? É complicado. E lembrando também que a árvore, enquanto ela tá crescendo, né, ela tá fazendo aquele processo de fotossíntese, Isso. ela vai recolhendo o gás carbônico e vai liberando oxigênio, né? Exatamente. Então melhora também essa oxigenação ali do ambiente, né? Exatamente. No Facebook, o Paulo Nunes, que calor terrível. Infelizmente, estamos vivendo mesmo aí no passa inverno mal esse com esse calor. calor, Dário. Passa mal. Eu fico imaginando no verão, né, Sérgio? Fico imaginando, né? O Juninho Milo, ontem pegou fogo no pasto próximo ao frigorífico, perto da Vila Bom Jardim. Bombeiro veio e apagou o fogo. Hoje eu estava ouvindo uma emissora aqui de Santa Cruz, não vou citar nome, tá? Mas as pessoas sabem. Um ouvinte acabou mandando uma mensagem, um ouvinte que não tem nome também, tá? E daí uma crítica em cima do Corpo de Bombeiros, né? Dos profissionais aqui. Pegou fogo perto da pedreira, o bombeiro demorou 2 horas para chegar, enfim. A pessoa que fez isso e a pessoa que estava lendo tem que ter noção, sabe por quê? Lógico. Estávamos lá acompanhando o Corpo de Bombeiros, foi uma matéria no Diário Cidadão. O Corpo de Bombeiros não chegou a tempo ali e tem uma retaguarda muito grande aqui, a Defesa Civil, o pessoal da Codesan brilhantemente apagando o fogo ali. O Corpo de Bombeiros chegou para dar todo um suporte, é claro, são profissionais especializados na área, só que eles estavam lá nas proximidades da Graminha também, apagando o fogo. Claro. Entendeu? Não tem. Então as pessoas têm que parar de criticar, porque nós temos aqui os melhores profissionais dos bombeiros. Nós acompanhamos. O pessoal realmente trabalha com amor à profissão. Daí vem um babaca da vida e fala: Você tem toda a razão. o bombeiro aí não trabalha, chegou atrasado e tal. Meu amigo, não fala besteira. E quem leu também, pelo amor de Deus, né? Os bombeiros Tem que viver trabalham mais. muito são heróis, na Sim, verdade, né? nossa. E é outra coisa, né, Dário? Olha o que acontece com essas queimadas, né? O bombeiro tem que se deslocar para lá com sua força máxima, às vezes, e aí quando acontece outros eventos, né? Um acidente, uma queda, né? Precisa socorrer uma pessoa que por algum motivo passou mal, teve um infarto. Como é que faz, né? Porque fica todo mundo atropelado pelos acontecimentos. Quando chega uma mensagem, a gente pode até ler. Não estou criticando nem a Sim, postura mas tem que da pessoa. contextualizar, falar, não é assim. A pessoa leu, né? Leu. Não sei se tal, eu acho que tal, mas não sei se tal. Mas então não lê. Eu ligo primeiro, tem uma mensagem aqui falando que vocês... Exatamente. Não, entendeu? Porque dá impressão, porque é formador de opinião. Daí, Sérgio, imagina você colocando aqui o Marquinhos, a rádio aqui colocando uma informação e deixando a população na dúvida, né? Então não. O bombeiro, o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Parque trabalha brilhantemente e tem um apoio também da Defesa Civil. Volto a repetir, o pessoal da Codesan, os meninos lá trabalham demais, estão dando uma força tremenda, porque não é o trabalho deles, né? Se for analisar, eles são concursados ali para outro segmento, mas é verdade, eles acabam fazendo um grande trabalho. Então, quando você ouve uma crítica em relação ao Corpo de Bombeiros, brincadeira, chuta a canela, né, em relação a isso. E pelo que o Diego e também o secretário Cristiano Miranda já falaram aqui nas entrevistas anteriores, né, durante essa semana e semana passada, provavelmente também o pessoal da Codesan deixa de fazer algum serviço por conta que tá faltando pessoal também, tá faltando, né? Todo mundo deixa de fazer o que é preciso, às vezes, Deixa de para fazer para atender uma emergência Sim. como essa de incêndio. E por isso, viu, Dário, que eu parabenizo a 104 e a você também, porque as mensagens que vêm, você faz questão de ler o nome. Tem que falar o nome, sabe por quê? É simples. É muito simples. É simples você inventar uma pergunta e joga no nome de alguém. Entendeu? Exatamente. Vai então, saber assim, se aquilo existiu vai mesmo saber ou não. se existiu. É né? complicado. Eu também, eu fico na dúvida. Mandou mensagem aqui, não fala meu nome, não vai falar a mensagem. Entendeu? Exatamente. Não vai falar uma mensagem. Daí é uma regra e tem que ser. O Jornal Debate é assim, mostra o jornalismo é dessa forma. Nosso amigo Ricardo Morghetti, o grande Tiquinho, do Boteco Tico, parabéns a toda a equipe. Estamos acompanhando aqui. Um grande abraço, bom final de semana, né, Tiquinho, para você, para a primeira-dama, para a diretora da sua vida aí, né? A Bia, para toda a equipe também. Nosso amigo Shell Souza, alô Dário, Marquinhos e Sérgio, sobre as árvores. Lembro da rua Euclides da Cunha, há uns 15 anos atrás, era arborizada da Casas Pernambucanas até o bar do Bosch. Puxa. Mas os comerciantes mandaram cortar por conta da fachada das lojas. Você lembra disso? Mais ou menos. Mais ou menos, Eu né? lembro, sim. Esse negócio de fachada é complicado. Eu tenho uma árvore em frente ao jornal que eu tenho um carinho muito especial, sabe? No fim da tarde, Dário, o que tem de passarinho cantando ali, né? Dá a impressão que tem um monte de ninho lá. Uma árvore que tem uma copa bem... Ela não é de grande porte, mas tem uma copa. Ela tampa a fachada do meu jornal. E daí? Sim. E daí? Eu quero a árvore ali, né? Eu não quero que tire a árvore, né? E é uma sombra
disputadíssima, viu? Muito disputada. Muito disputada. Eu quase não tenho essa sombra. Tá certo. Boa tarde, Dário, Sérgio, Marcos Pelegatti. Estou escutando vocês e parece que estou escutando a voz do Renan Alves da associação. A voz do Marcos Pelegatti é muito parecida. Parabéns a todos pelo programa, em especial ao Marcos Pelegatti. Não o conheço pessoalmente, mas sendo filho de quem é, com certeza é uma grande pessoa. Abraço a todos. Algo a comentar, Marquinhos? Não, nada a comentar. É o Carlinhos Nardo que mandou, tá? Só Da falar barbearia. que vocês não estão ouvindo o Renan, Tá. só eu, Marcos. Falar em Renan, daqui a pouco ele vai falar aqui, uma entrevista gravada. Renan estaria participando ao vivo hoje, mas devido a inúmeros compromissos, né? Ele gravou uma entrevista com a gente, falar sobre a questão do Clube dos 20, né? Sobre esse impasse aí que a associação vem enfrentando, o prédio que a associação está hoje é o antigo Clube dos 20. E também durante a nossa entrevista, aqui com essa pegada do jornalismo, tanto Sérgio, eu, Marquinhos, tivemos uma informação nos últimos dias que o Renan Alves, que é o presidente da associação, que ele iria mandar embora a Mara Araújo, quase 40 anos de casa. E nós abordamos isso na entrevista. É verdade que você vai mandar a Mara embora? Daqui a pouco ele vai responder na 104 FM e você vai fazer o seu pensamento. Você vai tirar suas conclusões aqui na 104 FM. Grande abraço então para o Carlinhos Nardo, Barbearia Planalto, mandou essa mensagem aí. Realmente, tem até eu estou acreditando, porque algumas pessoas estão falando aqui, Carlinhos, que a voz do Renan realmente parece com a voz do Marquinhos e vice-versa, né? Vamos colocar um grave na voz dele ou colocar um agudo, vamos tentar mudar isso, né? Mas é mais no microfone, de quem quando você está escutando. O Sérgio falou que pessoalmente não parece. Não né? parece, Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Um é loiro, outro é moreno. O nosso amigo Rodrigo Teles está mandando uma mensagem que eu plantei várias árvores, inclusive mandou aqui, né? Que belo exemplo. Boa tarde a todos. Tem muitos que reclamam, mas não plantam uma árvore na frente de casa quando tem pessoa e acabam cortando ou concretam todo o quintal. E ele acabou mostrando que ele está plantando, né? Plantou árvores aí, o nosso amigo Rodrigo Teles. Parabéns pela atitude, né, Sérgio? Verdade. Há pouco tempo teve uma audiência pública com a participação do professor Prioli, que é da Unesp, né? Sobre a questão do Rio Pardo, né? Das barragens do Rio Pardo, tudo. E ele abordou esse tema, que o ouvinte sabiamente agora está se referindo, né? A concretização, né? A impermeabilização do solo. Né? Antigamente as casas tinham quintais, né, com árvores frutíferas, tudo. Quando chovia, a água penetrava naquela terra. Né? Hoje é tudo concreto. Não tem jeito da água penetrar no solo. Não tem. E o professor Prioli alertou. Olha, você tem que ter um pedacinho lá, né, 2 metros de terra, para a água penetrar no solo, né? Porque isso abastece os reservatórios subterrâneos, o Aquífico Guarani, né? E nós dependemos muito também, não é só da água do Rio Pardo, tem poço artesiano na cidade que a Sabesp perfura, né? Para dar água para a população. E esses poços também podem secar. Então é um problema muito sério. Precisa ter mais terra, né? Para que a água penetre no solo. Com certeza. E falando do meu amigo, irmão, camarada, não é a música do Roberto Carlos, não, tá? É do Diego Singolani, grande jornalista, Abraço tá ligado? Diego, tá ouvindo a gente. Abraço, Diego. bacana. Que legal, hein? Saudade de você, meu irmão. O Diegão, quero ouvir o Marquinhos Pelegatti, agora ele tá dando uma cutucada, né? Quero ouvir o Marquinhos Pelegatti cantar Bilhete de Casamento. Para tirar a dúvida, porque o Renan é apaixonado por essa música e canta, né? Canta não, enrola. E agora, boa colocação, Diegão. Vamos marcar uma confraternização e a gente tira essa conclusão, tá legal? O nosso amigo DJ Heverson, ele manda uma mensagem aqui também. Boa tarde, Dari e amigos da bancada. Ontem também teve incêndio na Escola Sebastião Jacinto, no polo da Univesp, na Fiação. Teve mesmo. Eu acompanhei rapidamente, né? Mas devido à correria de várias matérias ontem, mas Corpo de Bombeiros também pelo local teve incêndio lá. Foi rápido? Ali foi... Rápido, acabaram controlando tudo, né? Mas bombeiros foi acionado também, esteve pelo local. É o clima que estamos vivendo, né? Tudo isso, né? Acaba refletindo. Nosso amigo Raul Benedito, boa tarde a todos da mesa, boa tarde ao Dário Miguel, Sérgio, Marquinhos. O Corpo de Bombeiros atende muito bem, realmente. O que falta é efetivo. Ocorrência tem um monte. Abraço a todos vocês e aos amigos do Corpo de Bombeiros também. Concordo com vocês em relação a essa defesa do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz, que realmente trabalham bastante. Ao longo dos anos, né, dos últimos anos, o governo estadual
né, vários governadores aí, foram deixando de fazer concurso, né, transferindo pessoas, reduzindo o efetivo, não só dos bombeiros, como da Polícia Militar e da Polícia Civil. O delegado da Polícia Civil, o doutor Mardegan, esteve aqui e contou que a maioria dos funcionários da Polícia Civil estão em vias de aposentar. Sim, a E maioria. tem uma lei do Bolsonaro que agora aposentado não pode mais trabalhar, tem que parar de uma vez. E aí, como é que faz? Bombeiro é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Dia desses, estava conversando com bombeiros, ele tem, com um profissional do Corpo de Bombeiros, 47 anos, jovem, vai trabalhar ainda. Falei, e aí, tá trabalhando? Não, você não sabia? Tô aposentado. Olha só. 47 anos. Tudo bem, serviu e tal, mas ele falou assim, eu queria continuar, mas não tem como. O governo cortou tudo, enfim, vai continuar trabalhando, fazendo ali investimentos, tal, uma coisa ou outra, mas está aposentado no Corpo de Bombeiros. Eles têm uma maneira, uma legislação mais diferenciada, né? Eles aposentam com menos tempo, né? Com menos Até tempo. porque é uma profissão dificílima. E Totalmente. exige muito, De né? risco, né? É complicado, né? Sim. Mas aí tem razão o ouvinte aí que o governo precisa aumentar o efetivo desse pessoal para Santa Cruz do Rio Pardo, para todo lugar, né? Não sei se por corte de gastos, né, de querer cortar gastos, acabou tendo essa paralisação de concursos, né, e também de provas. Exatamente. Mas eu vejo que tem outros meios, né, de você cortar os gastos, não com o efetivo de polícia militar e corpo de bombeiros, né? Esse é o tipo da questão, né? Eles falam cortar gastos, né? O gasto do governo é com publicidade, né? É com colocando comissionado lá dentro. Sim. Né? Bombeiro Os e outras próprios coisas salário, né, são investimentos. Investimento. Não são gastos, são investimento. Bombeiro, educação, saúde, né? Eles veem como gastos. Então corta aqui o bombeiro para poder beneficiar uma empresa de publicidade lá, por exemplo, né? Ou para poder empregar mais apaniguados através de cargos comissionados. É um absurdo. É um absurdo, com certeza. A Cidinha Ferreira, ela mandou um áudio aqui pra gente. Cidinha, vou pedir, por favor, manda uma mensagem escrita. Nós não estamos colocando o áudio no ar hoje devido a uma manutenção que estamos fazendo. Então manda pra gente rapidamente escrito aí pra gente ler aqui também. O ex-vereador Psyu, boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio, Marquinhos, Dário. Com relação à ação humana no aumento da temperatura da Terra, segundo o climatologista Ricardo Felício, não tem a ver com a ação humana. Isto tem a ver com a naturalidade da Terra. Tanto é verdade que a maior temperatura já registrada foi em 1913. E segundo o mesmo climatologista, a Amazônia não é o pulmão da Terra, e sim os oceanos. Isso aí realmente existe a discussão da Amazônia, né? Mas ela tem uma interferência direta, sim, no clima mundial, porque é a maior floresta que existe no mundo, né? Em relação, eu não sei a fonte desse, eu vou procurar aqui, o Felício aí, sei lá como é que chama, ele está equivocado, porque a maioria dos cientistas, por que os líderes mundiais estão se reunindo para debater o efeito estufa, para debater o fim da emissão de gás na atmosfera? Porque é uma ação humana, não tenha dúvida nenhuma. É claro que acontecimentos pontuais aconteceram em toda a história, né? Como ele falou aí de 1913, acontece. Só que no que nós estamos vivenciando agora não é um acontecimento pontual. Isso vem acontecendo ano a ano e piorando. Então, realmente é ação humana. O homem tem muitas coisas, né, que é engraçado. Por exemplo, a Amazônia está sendo afetada há muitos governos. O anterior, Bolsonaro, ele discursou na ONU dizendo o seguinte: não existe fogo na Amazônia porque o solo é úmido e impermeável. Como assim? Como assim tem fotografias das queimadas na Amazônia, né? Porque estão desmatando. Acontece também no governo Lula, está acontecendo. Desmatamento, queimadas, né? É um problema sério. Criticou na campanha e não mudou nada, é mais ou menos isso. Ele está tentando mudar, Sim. tem ações, mas precisa ser mais efetivo, né? É o que eu falei, em vez de cargo comissionado, contrata fiscais que vão até lá, né? Aparelha melhor o IBAMA para ir atrás disso, né? Com certeza. Para controlar isso. E Agora, assim como a gente comentou da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, o IBAMA também falta efetivo, né? Porque há Também muito falta, tempo não é feito falta. concurso para o IBAMA, para Exatamente. combater essas queimadas, né? Tá ali no campo diretamente. Né? Exatamente. Boa E tarde.
Só complementando também, né? O Psyu falou que o pulmão do mundo acaba sendo os oceanos. Só que vale lembrar que os oceanos também estão comprometidos, né? Com cada vez mais plásticos nos oceanos. E quem faz isso? E quem faz isso É o homem. Isso é ação diretamente do homem. Cada vez você vê mais animais mortos. Inclusive, tem estudos que apontam que o ser humano, já é possível encontrar microplásticos na corrente sanguínea do ser humano. Já li Então, sobre isso, verdade. Infelizmente, olha, Infelizmente. então concordo com o Sérgio, realmente, concordo com o Psyu, colocação técnica também aí, mas na verdade eu sigo o mesmo pensamento do Sérgio, o homem vem acabando, é a ação humana realmente nessa questão. Precisa ter muito cuidado com esses cientistas, né? Para você ver a credibilidade do cientista. Há pouco tempo, né, e tem vídeo na internet, tem um cientista lá que falou que não ia ter El Niño, que era impossível ter algum tipo de ação violenta da natureza. Olha o que aconteceu no sul do Brasil. Né? O cara fala uma coisa dessa... Acontece totalmente ao contrário. Uma semana depois que ele falou. Então tem que ter cuidado com esses especialistas. Com certeza. Boa tarde a todos. Gostaria de salientar o trabalho da Codesan, Defesa Civil e Demutran, que é o Departamento Municipal de Trânsito. Como bons santacruzenses, não mede esforços para o bem maior dos munícipes, juntos formando uma verdadeira força municipal. Concordo com ele, vou falar o nome dele, é o Bruno, concordo com ele, porque o Demutran também, hoje pela manhã, acompanhando lá, e o pessoal não é trânsito? É trânsito, Sim. agente de trânsito. Então, eu acompanhei, eu estava lá acompanhando toda a ação. E eles estavam ali colocando a mão na massa, rapaz, apagando o fogo ali, enfim. E são agentes. Acabam ali saindo da função, mas por quê? Conforme o Bruno disse. Porque é o amor maior pela cidade, né? Então falta tudo. Falta conscientização, falta investimento também por parte do governo municipal. Já falou isso, já falou que tem esse problema, né, Sérgio? Mas devido aos concursos está parado. Então, como não tem funcionário, belo exemplo aos agentes aí do Demutran de Santa Cruz do Pardo, acabaram se unindo e agora aí, hora para você ver que colocação, uma verdadeira força municipal. Legal, Parabéns Demutran, pra eles, Codesan e Defesa Civil de Santa Cruz. Parabéns realmente. Sobre a colocação da nossa ouvinte aqui, eu pedi para ela, a Cidinha Ferreira, para mandar um texto aqui e ela mandou uma mensagem. Boa tarde. A todos vocês, também achei que o Marcos era o Renan. A voz é igual. Sucesso para vocês. É a melhor para se ouvir. Parabéns, obrigado. Que legal. Tem algum comentário, Marquinhos? não, só lembrar que eu não sou Renan, né? Você vai sempre bater nessa tecla, né? E o povo vai bater também nessa questão aí, né? A nossa amiga Sandra Gross também ouvindo e mandando mensagem aqui pelo Facebook. O Ezequiel Matos está lá em Porongaba. Conhece Porongaba, ali na Castelo Branco? Guareí de um lado, Porongaba do outro. É o Santa Cruzense que está lá em Porongaba. Da região ali do... De Tatuí, ali, aquela região ali. Perto do Rodoserve, por ali. Perto do Rodoserve. Antigamente, quem viajava para São Paulo parava. Hoje, ônibus do Manuel Rodrigues, enfim, ali é um ponto de parada do Rodoserve, né? Sim. Antes era em Porongaba. Era em Porongaba, ali, bem no trevo ali, Porongaba, Guareí, e depois mudou devido ao investimento do Rodoserve, enfim, mas é uma pequena cidade ali. Eu me lembro desse lugar, porque ficou marcado na minha vida, porque eu estava vindo de São Paulo. Você não perdeu o ônibus não, né? Não. Porque o pessoal desce, né? Ó, você tem 20 minutos sempre para comer um lanche, alguma coisa, acontece muito. Eu estava na época, acho que o Maluf era o governador de São Paulo, e as rodovias estavam completamente esburacadas, mas esburacadas mesmo, sabe? E eu caí no buraco e estourou um pneu. Troquei. Mais pra frente, estourou o outro. Eu fiquei impossibilitado, sabe? E aí eu fiquei com tanta raiva. Falei, puxa, já tinha pedágio, sabe? Que era do governo estadual. Não era tanto como tem hoje, mas falei, puxa, paga pedágio. E olha a situação que eu estou aqui, né? Tive que ser socorrido. E eu me lembro da placa, Porangaba. Eu estava pertinho de Porangaba. É uma cidade, eu já estive lá, Guareí ao lado também. E o Ezequiel Matos é Santa Cruzense, trabalha, mora em Porangaba. Um abraço para ele. Está curtindo a nossa programação também. Vamos fazer um intervalo, vamos voltar com uma outra matéria. Vamos dar uma passada no tema aqui que estamos falando. O aposentado do setor público, a ideia é de o aposentado não poder trabalhar, mas no mesmo serviço público onde ele estava prestando serviço.
não é ruim, em minha opinião, pois o objetivo é fazer com que outra pessoa seja contratada e não deixando uma única com 2 fontes de renda, enquanto outras sem nenhuma. O aposentado do setor público pode prestar concurso e trabalhar em um outro local ou iniciativa privada. Mais uma vez é o Leandro, ele pede desculpa pela insistência nas mensagens, mas nós que agradecemos, Leandro. Você tem uma opinião muito interessante em relação aos temas discutidos aqui. Parabéns, fica à vontade. Eu acho que não é ruim se tiver o concurso para preencher a vaga, né? Sim. A pessoa pode fazer um concurso público, dependendo de idade, não há limite, né? Há limite para alguns casos. Bombeiro ela não pode ser, né? Não tem mais jeito, ele está aposentado. Mas essa proibição, é o Leandro que mandou, né? Tem uma grande polêmica em torno disso, porque a pessoa que está no serviço público há muitos anos, a ponto de se aposentar, ela tem muitos benefícios que ela adquiriu legalmente no decorrer da carreira. Então ela tem quinquênio, anuênio, né? Sexta parte. E vai indo, né? Então a pessoa, ela engorda o vencimento dela. Quando ela aposenta, tudo isso é cortado. Tudo isso é cortado, então cai pela metade, ou menos até, os vencimentos dela. E ela tem um padrão de vida que precisa manter, né? Por isso que eu acho que é um pouco até injusto, né, com as pessoas. Elas não vão continuar trabalhando porque querem ter uma renda maior. Não, é porque precisam, porque a renda foi muito comprometida. Então é uma polêmica, né, que foi muito discutida com essa lei do Bolsonaro aí, né? Agora, claro, a pessoa precisa ter oportunidade também, mas o concurso sempre dá essa chance, né, às pessoas. Sim. Antes do intervalo, daqui a pouco a gente volta com outro tema aqui na 104 FM. Você que interagiu conosco neste tema, a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouco também, né? Tem um recado aqui de utilidade pública. O Domingos do Carmo, que é secretário de governo aqui em Santa Cruz, ele mandou uma mensagem aqui, olha só, inclusive mensagem que acaba chegando também através da assessoria de comunicação, a Ivana Salaro. Boa tarde, Dário. O WhatsApp do prefeito Diego Singolani está clonado. Avisa na rádio, por favor. Estão pedindo dinheiro. Então você, hein, que tem amizade com o Diego, tá? O Diego é boa pessoa, mas não... Eu mandei 2.000 para ele aqui. Você mandou 2.000? Ele estava pedindo aqui, quase que eu fiz um Pix, né? Pediu 1 milhão, né? Pediu para você também, Marquinhos? Pediu, mandou mensagem. Sérgio por pouco, né? Mas, é clonado, tá? O WhatsApp dele foi clonado, então a bandidagem, infelizmente, estão pedindo dinheiro em nome do prefeito. Dia desses clonaram. O Diego postou também até nas redes sociais dele, né, uma mensagem agora avisando, né, as pessoas que o WhatsApp dele foi clonado. Isso a gente vê que qualquer pessoa tá sujeito, né? Qualquer pessoa. Aconteceu isso comigo há um tempo atrás, né? E clonaram, né? Fizeram aquela conta falsa, né, que a pessoa cria um outro número e mandaram mensagem para minha mãe, inclusive pedindo dinheiro e tudo mais. Mas não deu, não. Então, foi uma situação um pouco complicada, né? Mas acabou se solucionando, né? E inclusive a gente sabe que tem quadrilhas hoje em dia especializadas em fazer isso, né? Infelizmente ela foi vítima, né? E naquele dia, foi interessante, eu coloquei aqui na Rádio 104 também, 3 pessoas vítimas, o mesmo valor, com a mesma metodologia, né? Mãe, aqui é o fulano, e o Marquinhos, na oportunidade, estava fora do Brasil? Eu estava estudando ainda, eu estava na faculdade no Rio Grande do Sul. E daí, o mesmo valor, 3 vítimas aqui de Santa Cruz. E por coincidência, naquele dia ela não conseguiu contato comigo. Ela tentou ligar pro meu celular e acabou não conseguindo contato comigo, né? Aí depois, à noite, que ela ligou através do telefone do meu pai, e aí que ela percebeu que havia sido golpe, né? Eu achei engraçado, até eu falei pra ela, falei assim, olha, se eu tivesse pedindo dinheiro de verdade, eu não ia mandar. Existe todo tipo de golpe, né? Tem o falso sequestro, por exemplo, né? Que vigorou por um tempo aí. E essa tinha muito na época do telefone fixo, né? E muitas pessoas... eu já tinha o celular, inclusive. Já tinha, né? Também no celular. O Haroldo Andrade, da Casa Andrade, aconteceu com a família dele. Né? Com a família. Ele saiu momentaneamente, e aí vem as coincidências, né? Como você disse, naquele momento ninguém conseguiu contato com você. Com ele também. Ele estava com o celular, mas estava numa reunião, alguma coisa assim, não pôde atender. E naquele momento anunciaram que ele estava sequestrado. E a família empolvorosa. Né? O pai dele era vivo aí, empolvorosa, tentando aí arrumar dinheiro para pagar o sequestro e tal. De repente, quem entra pela porta? O Haroldo. Você não sabia de nada. Quer dizer, ainda bem que ele chegou, né? A né? bandidagem está agindo a todo momento. É boleto falso, golpes e mais golpes. Toda semana. A gente praticamente
acaba ficando especialista em escrever esse tipo de matéria, né? Artigo 171, muitas vezes aplicado aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, infelizmente, a recomendação por parte das autoridades é a todo momento, né? Olha, não faz isso, mas a pessoa acaba caindo, né? E é qualquer camada da sociedade aqui de Santa Cruz. Dia desses, um médico renomado aqui em Santa Cruz, caiu num golpe, perdeu em mais de 10 mil reais, só que não teve boletim de ocorrência. Olha, Mas descobrimos que ele perdeu. Tem uns golpes, o Dário, que eu acho, Dário e Marquinhos, eu acho que os bancos também devem ser responsabilizados. Com aquele falso boleto, não é isso? A pessoa manda um boleto. É um boleto. Você colocar lá no teu dispositivo de app e ele vai ler o boleto, vai pagar. Isso vai para uma conta. Como é que o banco não é responsável por aquela conta falsa? E às vezes é conta de telefone, conta de energia, né? E falsa. Então, o banco tem que ser responsabilizado também por abrir essa conta, né? Pô, não vai perceber que aquilo lá, um boleto da Vivo. Inclusive, teve alguns golpes esses tempos atrás que a pessoa ligava através do número do telefone da agência. Aqui em Santa Cruz. Aqui em Santa Cruz. Então, isso concordo com você, Sérgio, que os bancos acabam tendo que ser responsabilizados, ou nesse caso até mesmo a companhia de telefone. Porque como que a pessoa consegue ligar através de um número que é registrado em nome de outra pessoa, né? Eu acho que esses golpes sempre tem a participação de alguém de dentro da empresa. Eu também tenho desconfiança. Porque ela conhece seus dados, né? Ela sabe tudo. Então, manda lá uma cobrança falsa e as pessoas acabam caindo. E até agora também a gente sabe que a polícia brasileira, enfim, né? A nossa polícia paulista é especializada nisso. Mas até o presente momento a bandidagem vem levando vantagem, porque a todo momento golpe. Aqui em Santa Cruz, a Polícia Civil em especial, alguns casos solucionados, mas a bandidagem é muito grande, muitos acabam agindo dentro de sistema prisional, entendeu? Isso acontece, então é muito complicado. Agora, e o golpe acaba sendo mais rentável que fazer um assalto hoje em dia, né? Verdade. Você consegue muito mais dinheiro por aí aplicando golpe, porque é muito mais fácil do que sair assaltando as pessoas. Verdade. Vamos falar daqui a pouco da associação comercial, sim, né? Vamos falar daqui a pouquinho. Teve uma época aí que tinha o golpe da associação. Você recebia um boleto. Ainda existe hoje em dia, ainda, né? Mas é através dos MEIs, né? Só que não é através da associação comercial. Os MEIs recebem. Brasil, alguma coisa assim. Associação de empresários, que geralmente tem os nomes, associação de empreendedores. Sim. Eles colocam os nomes assim e enviam através de e-mail, né, para as pessoas. E aí, às vezes, as pessoas acabam até caindo, né? Vale até lembrar os microempreendedores individuais, porque quando dados de pessoas jurídicas são dados públicos. E às vezes a pessoa ali abre um e-mail para tocar o seu negócio e acaba colocando um e-mail pessoal que tem acesso em outras contas e acaba recebendo esses golpes através de e-mail, né? A pessoa sem saber, sem orientação, acaba pagando. Acontece golpes, inclusive, Sérgio, das pessoas na hora que vão abrir o MEI, às vezes acabam, porque o MEI tem essa facilidade, a pessoa consegue abrir por conta própria. E aí ela acaba achando um site lá que diz que abre o MEI, coloca seus dados, recebe um boleto, porque o MEI não paga nada para você abrir, mas a pessoa recebe um boleto e paga. Puxa, e aí às vezes acaba caindo nesses golpes. Absurdo. Infelizmente. Agora... Eu caí num golpe uma vez, Dário. Perdeu? Eu perdi uma máquina fotográfica de 3 mil e poucos reais, faz algum tempo já, né? Tinha um site na internet, né? O preço estava bom, né? Tinha um telefone fixo da loja, né? Eu liguei no telefone fixo, né? Consegui falar com o atendente, conversei, ele me falou que era assim mesmo, não sei o que, comprei essa máquina, fiz o depósito, né? E quando não vinha, estava demorando um pouco, eu acabei ligando 3 dias depois, né? Para saber como é que estava a entrega. A pessoa me mandou até um rastreador do correio, né? Falei, eu tô bem aqui, né? Tô tranquilo. Né? E não veio. Aí, quando eu fui da parte, aí eu vi que essa empresa fechou o site, né? E os delegados de polícia avisando, olha, esse rastreador é que eles põem uma certa correspondência lá, que não existe, que vai para o Amazonas, vai demorar, né? E com endereço falso e tal. Existe o rastreador, mas você não consegue identificar, sabe? Então as pessoas recebem o rastreador achando que está tudo certo, né? E não, esse golpe eu caí. Caramba, até o Sérgio caiu no golpe. Boa tarde a todos pelo Facebook aqui. Boa tarde a todos da rádio. Estamos voltando com boas notícias para a população santacruzense. Se não me falha a memória, é o quarteto Tio Carlinhos, vereador,
Niltinho, Cristiano Tavares e o Célio Guimarães. Estavam em Brasília. Estavam em Brasília, estão voltando para Santa Cruz do Rio Pardo. Bom retorno para vocês. E, obviamente, se tem novidades, legal. Vamos anunciar aqui na 104 FM. Que bom. Também o Noel Benedito dos Santos, mandando um abraço aqui. Serginho, meu amigo, em relação ao quê? Será a festa de Ipaussu que está acontecendo? Serginho é o prefeito lá, né? E no WhatsApp também mais participação. Falando de golpe, dificilmente eles mandam mensagens faladas. Realmente, eles não mandam mensagem, não assim, o áudio, porque conhecem, né? Que é o Sérgio, mas a voz é do Marquinhos, Sim, então não tem como, né? Verdade. E hoje em dia tem que tomar cuidado até com voz, mensagem de áudio, né? Claro. Porque com a inteligência artificial é possível fazer clonagem de voz também hoje em dia. Não tenha dúvida. Eles mandam escrita para não serem reconhecidas. Hoje em dia a tecnologia é tão apurada, né? Que eu não sei como é que chama esse programa, Marquinhos, mas você já deve ter visto. Eles mudam até o linguajar labial da pessoa. É o deepfake. É o deepfake. Então você coloca isso numa autoridade. Eu me lembro quando surgiu esse negócio, puseram um discurso do Obama nos Estados Unidos, falando um monte de besteira, né? E realmente a boca acompanhava aquilo que está sendo falado, né? É falso, é programa de computador. Sim. Somente terminando a mensagem aqui, falando do golpe, né? Dificilmente eles mandam mensagens faladas e sim escritas para não serem reconhecidas. Para mim, o Diego Falso, ou seja, o prefeito Santa Cruzense, que não é o prefeito, clonaram o WhatsApp dele, pediu R$1.200. Olha só. Para ouvinte aqui. Essa ouvinte é especial. É a mãe do Diego Singolani. A dona Marilza, um abração para ela. Não, a dona Leide. A dona Leide, mãe do Diego Singolani, mas o Diego Singolani jornalista. Entendi. A dona Leide. Tá certo, a dona Leide. A dona Leide que lançou uma campanha, sabia? Incrível. A dona Leide que lançou uma campanha, não sei se ela continuou com essa campanha, ela queria uma nora, Sérgio. Ela queria uma nora. Campanha, eu quero uma nora. Foi atendida, dona Leite? Vamos E o Furgão, o que fala disso? Dá risada, com certeza, né? Quem mais está mandando mensagem pra gente aqui? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Sobre a voz do Marquinhos, o Jabá, o Renan está em outra rotação. Já o Marcos Pelegatti fala mais pausadamente. Abraço, Marcos, sucesso, é isso aí, continua desta maneira. Você já entregou, né? Um abraço aí pro Jabá. Tá? E ó, alô Dário, o Marquinhos manda mensagem dizendo que o Renan, a gente acredita, olha, manda mensagem de voz então. Se eu contar pra você, Dário, você acredita que quando eu tinha, se eu não me engano, 11 anos, o Jabá fazia o programa lá no Santa Cruz News, né, na rádio online do Santa Cruz News, e eu fui visitar o estúdio do Santa Cruz News com essa idade, então tá vendo, já tem um pezinho também do Jabá aí, né, pra eu seguir essa carreira, né? Com certeza, tô quase lembrando o nome aqui do programa, começava às 14 horas. Acho que era Flashback, se eu não me engano. Mas tinha um nome, né, tinha um nome assim, plugin, alguma coisa nesse sentido. Algum programa assim. Tá certo, ele tá digitando aqui das 13 às 14 horas, Winchester, isso aí. Então tá bom. 13 horas e 49 minutos, vamos para um intervalo comercial, intervalinho comercial aqui na 104 FM, né?